Boa noite, você é bem-vindo à nossa pequena igreja, porém com muito amor. E nós estamos hoje fazendo nosso segundo estudo sobre o anjo ungido. E você é bem-vindo para conhecer esse assunto e para que você possa crescer em espiritualidade. Se você chegou através do nosso canal no YouTube, nós somos uma igreja cristã, bíblica, familiar, amamos a Jesus Cristo. E você é nosso convidado. Se você entrar lá no www.igrejadeinterlagos.com.br, você vai conhecer todos os nossos horários dos trabalhos da igreja. Por enquanto, nós somos uma igreja só eletrônica, ou seja, os nossos cultos estão sendo feitos somente através dos canais eletrônicos. Enquanto estivermos na pandemia, seremos assim. Bom, hoje nós vamos falar sobre o anjo ungido, segunda parte. Se você não assistiu a primeira, eu sugiro que você o faça. Está lá no nosso canal do YouTube, também está no nosso site da igreja, e você pode assistir a primeira parte, que é muito bacana. Foi, assim, bastante instrutiva para que você que é crente, que ama Jesus Cristo, cuidado com essa questão dos anjos. Nós precisamos tomar muito cuidado. Já fizemos, esse aqui é o quarto estudo sobre anjo. Tá? Então procura lá que você vai encontrar todos os estudos sobre anjos e vai saber o que a nossa igreja pensa sobre esse assunto. Bom, eu queria começar lendo um versículo que está na Bíblia, e eu vou colocar ela aqui para você, que está lá em Atos, capítulo 7, verso 53. Eu vou colocar ela aqui só um segundinho para eu ajustar, fazer o ajuste aqui, compartilhar. Janela está aqui. Então vamos lá em Atos 7, verso 53. A letra está pequena, mas eu já vou aumentar. Espera aí. Essa passagem aqui, ela versa sobre Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ele foi a pessoa que sofreu ali, né, o massacre dos judeus. Os judeus massacraram a Estevão. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo estava presente no momento do apedrejamento. E aí, num determinado instante do que Estevão estava discursando, Estevão faz uma revelação muito interessante. Muito interessante. E a gente, de maneira adulta, vai tentar interpretar um pedacinho, um pouquinho desse assunto. Ele diz assim: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Depois você lê todo o capítulo 7, que aí tem todo o discurso, né? Tem um monte de situações. Mas quando Estevão chega nesse momento e fala assim, que a lei foi dada por ordenação dos anjos, então fica aqui uma pequena dúvida, né? Os anjos é que foram lá e falaram com Moisés e escreveram nas tábuas da lei e escreveram, passaram todo aqueles 600 e tantos mandamentos ou ordenanças que existem no Velho Testamento. Estevão faz uma revelação importante aqui, que a lei foi ordenada pelos anjos, ou seja, foi dada pelos anjos. Ora, se a lei foi dada pelos anjos, por que então Jesus não continuou com esta lei? Por que Jesus parou com esta lei? Se a gente for ver lá em 2 Coríntios, capítulo 3, lá no finalzinho, tem um versículo que fala assim, que Jesus abrogou
Alguém me ajuda a achar esse versículo? Ah, mas seus sentidos, olha lá, o verso 3. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Olha que interessante. Jesus Cristo aboliu a lição do Velho Testamento. Então, tem alguma coisa interessante aí. Houve, assim, uma rejeição da lei. Por quê? Porque a lei tinha lá os seus problemas. E a gente já discutiu isso em outras ocasiões, em outros momentos, mas olha que revelação importante. Primeiro, Estevão vai lá, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos. E Jesus, e Paulo aqui está falando assim, olha, o Velho Testamento, a lição que está lá no Velho Testamento, foi por Cristo abolido. E em vários outros versículos aí, mais para frente, você vai perceber que essa operação de anjos dentro do cristianismo, ela não acontece da maneira como acontecia no Velho Testamento. Então nós precisamos tomar um certo cuidado com relação a trazer o raciocínio do Velho Testamento para dentro do Novo Testamento. Então, como nós somos uma igreja basicamente apostólica, o que é que significa ser uma igreja apostólica? Nós seguimos a orientação dos apóstolos. Então, aquilo que foi orientado pelos apóstolos é a maneira como nós vamos agir. Tem um outro versículo também muito interessante que fica em Gálatas, né? Gálatas, capítulo 1, verso. Quer ver? Aqui, ó, verso 8, ele fala assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema significa amaldiçoado, tá? Porque é uma palavra antiga aí. Mas Paulo está aqui, ó, ele está dando um aviso, ó, cuidado com o que os anjos anunciam. Cuidado, tá bom? Alguns podem falar assim, mas esse anjo aqui pode ser um pastor? Sim, pode ser um pastor. Pode ser um pastor. Pastor também é anjo. Então, eu ficaria assim com a barba de molho, como diria meu pai, né? Com relação aos anjos. A gente vê algumas igrejas fazendo o culto dos anjos. E o próprio Evangelho, o próprio apóstolo Paulo, fala para a gente tomar cuidado com essa história do culto aos anjos. Né? Que não tem sentido isso. E outra, por que iríamos nós buscar a ajuda dos anjos, uma vez que o Senhor Jesus nos deixou o Consolador, para que ficasse conosco até o fim? Que esse Consolador se chama Espírito Santo. Nunca se esqueça que está escrito lá que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Olha aí, ação espiritual satânica. Mas nós temos o Espírito Santo. Lembre-se que lá em João capítulo 14 ou 15, ele fala que aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, nós viremos nele e faremos nele morada. Jesus e o Pai diziam que iam fazer morada dentro da gente. Percebe? E nós teríamos o Consolador, que é o Espírito Santo. Então eu fico aqui, às vezes, abismado, né, com algumas igrejas, algumas doutrinas que incentivam a busca pelos anjos. Eu tomaria um certo cuidado. Eu iria lá na Bíblia, buscaria orientação bíblica para saber se esse tipo de procedimento é adequado, é realmente adequado, seria mesmo orientado pelos discípulos e até mesmo por Jesus. Então fica aí a nossa advertência. Vamos tomar cuidado com os anjos. Como nós temos visto nos estudos, né? Pode ter anjo bom? Pode ter. Pode ter anjo ruim? Sim, tem anjo ruim. Mas nós não estamos atrás dos anjos. Nós estamos atrás
de Jesus Cristo e do seu Espírito Santo. Percebe? Então nós não estamos sós. A Bíblia fala isso, né? Lá em João 14, 15. Lá ele fala, não vos deixarei sós, eu vos enviarei o Espírito Santo. Então, eu daria mais atenção, eu ficaria um pouco mais esperto com relação a uma orientação que seja diferente do que está na Bíblia, no Novo Testamento. Tá bom? Então, eu queria passar a palavra agora para o pastor Valdo, para que ele nos, nos traga essa mensagem, que é a segunda parte do anjo ungido. E você tem o tempo que você precisar, pastor. Deus o abençoe. Amém. Bom, irmãos, Precisa abrir a câmera. Aí, beleza. nós estaremos aqui dando continuidade, né, nos estudos anteriores. Nós falamos, né, sobre os anjos, falamos também sobre esse querubim ungido, né, que esse daí seria o ser, o problema, né? O problema começou nesse querubim ungido. E pelo fato de ser querubim, está numa hierarquia mais avançada em termos de espirituais, né? Acima dos querubins está a Bíblia, nos fala, a teologia fala que acima dos querubins somente Deus, né? E então isso daí mostra a posição desses querubins, tá? Porque tem querubins, serafins, tem potestades, principados, tronos, sabe, isso tudo está ligado com posição, né, hierarquia angelical, né? E o que nos chama muita atenção que tem tudo a ver com guerra, né, com poder, né? Quando fala em principado e potestades, né, então isso daí está tudo ligado com guerra, tá? E com relação, nós observamos no Velho Testamento, que também no Novo, que esses seres espirituais, eles são conhecidos como exércitos, são exércitos celestiais, né? São os exércitos dos céus, né? E o que nos chama a atenção é aquela reunião que Jeová fazia, né? Muito semelhante àquilo que acontece com o poder constituído aqui no mundo, onde existe sempre um presidente, e ali é colocado alguns à direita, outros à esquerda, e a palavra de Deus não dá testemunho de que todo o exército celestial participava daquela reunião, onde dali saíam espíritos de mentira, que são espíritos maus, né? E saíam também espíritos considerados bons, apesar que cai muito em contradição aquilo que fala, né, no Novo Testamento, que Deus é a luz, não há nele treva alguma, Deus não tem como se misturar com o diabo, né? Então o abismo de separação entre o bem e o mal é algo muito grande, né, infinito, vamos dizer assim. Então Deus Pai não tem participação nenhuma com o mal, né? Então isso daí é um fato muito interessante que nós devemos nos atentar. Então, conforme nós falamos sobre este querubim ungido, considerar o que no caso, esse querubim ungido, ele na posição de querubim, né? Ele quis se passar por Deus, tá certo? Tudo isso nós vimos nos estudos anteriores, né? Só estou dando aqui uma introdução. Ele querendo se passar por Deus, Deus é o ser adorado, tá certo? Né? Nós adoramos a Deus, tá certo? Agora, esse querubim, ele queria ser adorado. Queria ser adorado. Então, ele trabalhou para isso. Então, para ele ser adorado, necessário seria o quê? Ele separar, né, a obra, separar as coisas do verdadeiro Deus, tá certo? Então, esta separação, ela veio através de uma palavrinha, né? Pecado.
Então, com a entrada do pecado no mundo, com a entrada do pecado, não, né, houve essa ruptura daquele ser santo, aquele ser de amor, aquele ser que não é conivente com as trevas e nem com o pecado. Esse aí teve esta separação. Então, restou à humanidade o quê? Restou à humanidade a adorar, né, de uma forma enganosa, este querubim. Então, tudo passou a adorar esse querubim. Que nesse querubim estava o bem, estava também o mal, né? Então, o homem e esse querubim, ele conseguiu, dentro do seu propósito, se passar por Deus. Mas aí a história continua, como Deus Pai nos amou de tal maneira que enviou seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Pai não nos deixou órfãos, ele enviou seu Filho ao mundo, em meio a tantos problemas, tantas dificuldades, né? É como se ele tivesse passado pelo vale da sombra da morte, estando aqui, se fez homem, na semelhança da carne do pecado. A Bíblia nos dá o testemunho de que Jesus Cristo ele foi semelhante em tudo ao homem, né? Ele despiu de toda a tua glória e ele, como homem, né? Como homem, sob a carne, só teve uma diferença do homem Jesus Cristo, tá? Que ele não pecou, tá certo? Jesus Cristo, ele não pecou. A palavra de Deus não dá esse testemunho, que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, tá certo? Então, Jesus Cristo, ele venceu, porque ele não pecou, porque a semente que estava nele era uma semente que ele conseguiu superar as tentações, né? Superar o poder da carne, que domina, muitas das vezes domina o homem. Ele conseguiu superar tudo isto e venceu. Então, Jesus Cristo, ele foi a vitória da luz sobre as trevas, ele foi a vitória do amor sobre o ódio. Por isso que Jesus Cristo é a glória de Deus Pai, porque Jesus Cristo foi a prova, né, de que você, com a semente de Deus, você consegue vencer todas as coisas, né? Você consegue vencer o pecado, você consegue vencer a sua carne, né? Porque a carne, quando a gente fala em carne, são os desejos intrínsecos, né, que está no homem. Então, esses desejos, ele chama-se concupiscência, né? Então, esses desejos levam o homem ao pecado, tá certo? Então, Jesus Cristo, ele é esta vitória, né? E nós podemos, sim, podemos receber dessa semente, que é através da palavra de Deus, né? Nós podemos ser nascidos novamente do Espírito, quer dizer, o mesmo Espírito, né, que estava em Cristo, você tem acesso a ele, conforme o pastor Hélio disse, que é o único Espírito que está a favor do homem, né? É o único. Então, Jesus Cristo, que era esse elo de ligação entre o Deus Pai, Deus de amor, o Deus que é luz, onde não há nele treva alguma. Jesus Cristo também, ele saiu daqui da terra, né? Teve ascensão, ele foi visto subindo, né? Pelos ares, alcançando, vamos dizer assim, uma outra dimensão, né? Na eternidade. Então, Jesus Cristo, ele subiu. Então, ele era o elo de ligação entre o Deus Pai com a humanidade. Mas ele saiu daqui, mas ele nos deixou o quê? A promessa, que ele falou, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Este elo de ligação, ele continua através do Espírito Santo, que está aí, nós temos acesso ao Espírito Santo, né? Ele está disponível na igreja, o Espírito Santo, tá certo? Ele está aí disponível, tá certo? Então, irmãos, com relação ao querubim ungido, este ser, né? Qual que é o destino deste ser? A continuidade do nosso estudo está relacionado com o que nós vamos falar a respeito do destino deste ser. Eu fiz aqui uma apresentação
para melhorar o nosso entendimento, facilitar aqui, né? Uma forma de estarmos organizando aquilo que nós queremos estar passando aí para vocês, né? Então, eu parei nesse item 4, que é o destino. Qual que é o destino deste ser? Este ser é maligno, que é esse querubim, né? Que era um querubim ungido e que ele caiu, tá certo? Ele está... É um ser que perdeu aquela sua posição de elevada, né? Então, qual que é o seu destino? No livro, em Mateus, no capítulo Mateus 25, 41, que eu vou ler aqui, que eu acho que é fundamental esta leitura. Mateus 25, 41. Se der para colocar aí o versículo. Diz assim: tá. Eu vou ler aqui o Mateus, no capítulo 25, versículo 31, tá? Primeiro que diz assim, ó. Tá aparecendo aí, Valdo? Eu estou aqui na minha apresentação, mas deixa eu ver aqui. O Richard, tá. Não, tudo bem. O Richard me ensinou algo aqui. Deixa eu colocar em prática. Vamos ver se vai dar certo. Não, mas acho que está aparecendo sim, Valdo. Pode ir. Está aparecendo? Tá aparecendo. Eu vou ler aqui então, em Mateus, no capítulo 25, versículo 31, que diz assim, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Interessante, sempre tem essa divisão, né? Sempre tem esta divisão. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? E aqui ele vem falando, né? Porque tive fome, me desse que comer, tive sede, me desse de beber, né? Então, irmãos, eu quero chamar a atenção agora o que vai acontecer com os da esquerda, né? Em Mateus 25, 41, diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, irmãos, isso aqui nos traz grandes revelações. Por quê? E veja bem, primeiro ponto, vai ter um final. Né? Esse querubim ungido, esses seres espirituais que caíram, que usurparam, né, um poder e que trouxe toda esta desgraça, né, para a humanidade, esse vai ter um fim, né? E esse fim aqui, para o fogo eterno, né? Então, quer dizer que nós vamos triunfar, né? A derrota final do mal já está escrita aqui. Então haverá um momento que o mal não terá poder mais, nenhum, porque ele estará aqui nesse local aqui, né? Que foi colocado como fogo eterno, né? E outra grande revelação é essa daqui, ó, preparada para o diabo e seus anjos.
né? Ou seja, é um local que não foi preparado para o homem. Tá? Esse local ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas, lamentavelmente, muitos passarão por este, vão tomar este caminho. Né? Então, irmãos, né? Então, a carreira de Satanás está em descensão sempre. No princípio foi expulso do céu, durante a tribulação será lançado da esfera celeste à terra. Né? Então, será lançado ao lago de fogo. Aqui no livro de Apocalipse também fala desse lado de fogo, que é o Apocalipse 20, 10. Né? Que é o mesmo que o Senhor Jesus disse ali, que será o fim. Né? Dessa maneira, a palavra de Deus nos assegura a derrota final do mal. Então, nós sabemos que o mal já está escrito lá o fim dele, né? Que ele é um ser derrotado. Certo? E a gente, dando continuidade aqui, falando sobre os anjos caídos. Os anjos foram criados perfeitos, sem pecado. Nós já falamos sobre isso. E como homem, dotados de livre escolha. Né? Sob a direção de Satanás, muitos pecaram e foram lançados fora do céu. Então, é aquilo que nós já falamos anteriormente, que 1/3 desses anjos, né, que vai ter o mesmo fim de Satanás, né, no local que foi preparado para o diabo e seus anjos, né? Ou seja, quer dizer que vão ter seres angelicais que estarão também, de alguma forma, na glória. Né? Mas conforme nos ficou muito claro, que estes seres, eles perderam no Novo Testamento, sabe, irmãos? Eles perderam, quer dizer, nós vivemos, nós já estudamos sobre isso, uma nova dispensação, que é a dispensação da igreja, que é a dispensação da graça, onde os anjos eles não têm mais nenhum papel em termos de ministração, ligado às coisas espirituais. Né? Hoje quem tem esse papel é a igreja, que é formada por homens que são dirigidos pelo único ser espiritual que está a nosso favor, que é o Espírito Santo. Conforme o pastor Hélio, na introdução, ele passou com muita precisão, né? Inclusive os versículos, que nos deixa isso daí de uma forma muito clara. Né? Então, continuando aqui, o pecado no qual eles e seu chefe caíram foi orgulho. Alguns têm pensado que a ocasião da rebelião dos anjos foi a revelação da futura encarnação do Filho de Deus e da obrigação de eles o adorarem. Isso daqui é um texto que a teologia coloca, sabe, irmãos, que está ligado ao orgulho. Realmente, a palavra de Deus fala, né, que o desejo de ser semelhante a Deus fez com que viesse esta queda. Né? E agora, para neutralizar toda essa queda, necessário foi acontecer algo, né, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz. Então, só a morte de Jesus Cristo na cruz conseguiu neutralizar o efeito do pecado dos seres malignos. Tá certo? Então, o orgulho pode ter sido o início, né, desta queda. Tá? Mas só que isso daí traz também uma bagagem de muitas coisas malignas. Né? A exemplo disso é o que tem acontecido no mundo. O mundo tem, nós temos observado, principalmente no nosso tempo, sabe, mãe matando filho, filho matando pai, sabe, são barbaridades que você não consegue entender, né? Tamanha barbaridade,
barbaridades têm acontecido. Sabe? A explicação é essa. Isso daí é tudo fruto desses seres espirituais, né? Com esta semente maligna que faz com que o homem seja capaz de cometer, né, atos que muitas das vezes no passado duvidávamos, né, que seria possível acontecer. Né? Então, para neutralizar tudo isso daí, necessário foi acontecer algo muito trágico também, né? Que foi a morte de um inocente, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo daquela forma que nós já conhecemos. Inclusive, eu recomendo muito as pessoas assistirem aquele filme lá do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, porque ali retrata de uma forma muito precisa do que realmente aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. E aquilo ali também nos deixa muito claro também porque que Pedro negou, né? Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Né? E agora, às vezes as pessoas colocam Pedro como também uma pessoa, um traidor, né? Não como Judas foi, mas uma pessoa que o negou naquele momento tão difícil. O Senhor Jesus Cristo estava passando ali, em meio àquele flagelo todo que ele estava vivendo. Mas só que colocando, se você se colocar no lugar de Pedro, né, qual seria a sua reação? Né? Será que você também não teria negado naquele momento? Né? Eu acho que você assistindo aquele filme, você vai entender muito bem porque Pedro negou. Porque Pedro temeu também estar ali, né, no lugar de Jesus Cristo, né, recebendo aquelas chibatadas terríveis, né, com aquelas chibatas onde ali haviam ossos, né, de animais, ossos pontiagudos, que ia dilacerando as costas do Senhor Jesus Cristo, além de algumas correntinhas também, naquelas chibatas, com esferas para trazer também hematomas, né? Então, realmente foi um sofrimento muito grande que o Senhor Jesus Cristo passou, mas aquilo foi necessário, porque quando o Senhor Jesus orou, né, ao Pai, dizendo: Pai, né, afaste de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, mas faça a sua. Então, não teve outra forma, irmãos, sabe? Mesmo o Senhor Jesus pedindo ao Pai, né, se tivesse algum outro, porque o Senhor Jesus, ele já havia o quê? Vencido, né, lá na cruz do Calvário. Ele já tinha, quer dizer, antes da cruz ele já tinha vencido. O Senhor Jesus Cristo já tinha vencido o pecado, né? Quando você olha ali no livro de João, no capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Então Jesus estava dizendo ali o seguinte, que ele já havia vencido. Tá? Se ele já havia vencido, ainda assim teve que passar pela cruz. Tá? Por quê? Para comprar ali, com teu sangue, a sua salvação, a nossa salvação. Né? Então, vamos valorizar, tá certo? Esse amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando essa queda, ele trouxe um efeito muito forte. Para anular esse efeito, somente a morte de Jesus Cristo, daquela forma na cruz. Né? Segundo as Escrituras, os anjos maus passam parte do tempo no inferno. Isso daqui é uma posição, irmão, muito interessante. Tá? Esses anjos, tá certo? Os anjos eles ficam no inferno, mas só que o inferno não é um lugar bom para eles, não. Eles não gostam do inferno. Né? Esses seres malignos, eles não gostam do inferno. Tá? Quando o Senhor Jesus estava expulsando, né, aqueles demônios lá do Gadareno, né? O que acontece? Aqueles espíritos malignos, eles acharam melhor, né,
tomar posse do corpo de porcos, né? Que ali tinham 2.000 porcos que ficaram possessos por aqueles demônios que estavam no Gadareno, do que eles ficarem em outro lugar. Eles preferiram os corpos dos porcos do que ser lançado em outro lugar, né? Entendendo que seja nesse lugar, no inferno, onde eles tomaram posse daqueles porcos, e os porcos, inclusive, eles caíram lá num abismo, né? Numa ribanceira, num abismo, e eles morreram. Então, quer dizer que o lugar, eu vou ler aqui, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, ó. E chegando-vos para ele, pedra viva. Peraí, acho que o. 2 Pedro. Estou lendo 1 Pedro. Olha só. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Né? Então, veja bem. Então, quer dizer que ali eles estavam no local, lançado no inferno. Né? E a palavra inferno aqui é inferno mesmo. É né? Então, eles foram lançados aqui nesse local, que não é um local bom nem para os demônios. Né? Então, eu acho que isso daí me chamou a atenção. Tá? Vamos prosseguir aqui na apresentação, né? Então, enganando os homens por meio do pecado, exercem grande poder sobre eles. Então, esses anjos caídos, né? O que acontece? São esses seres espirituais que estão aí, que eles têm um propósito maior aqui, de enganar o homem. Enganar o homem, 1 Coríntios 4:4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Que diz assim. Segunda Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Né? Então, o Deus desse século, quer dizer, é um ser espiritual, né? Que é comparado aqui como sendo um Deus, porque ele tem um poder constituído de muito poder. E o que ele faz? Ele cega o entendimento dos incrédulos. Né? Para quê? Para que os incrédulos, para que esses não conheçam o Evangelho, né? A luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, por isso, irmãos, que estes seres até hoje, eles procuram se passar aí como agentes, né, de Deus. Tá? Através das religiões, através de sinais, né? Um dos eventos que acontecia no nosso tempo, né, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, seria o quê? Os sinais que iam se manifestar, sinais de prodígio de mentira. Por que de mentira? Porque não procede de Deus. Então, esses seres espirituais, eles fazem de tudo, né? Então, por isso, nós vemos aí, tem religião que acredita que tem vários espíritos, e esses vários espíritos, eles podem ajudar o homem, né? Então, a invocação desses vários espíritos, a invocação desses espíritos pode ser bom para o homem, tá? E realmente acontecem sinais, acontecem curas, né? Manifestações sobrenatural, tudo isto acontece, tá? Porque esses seres, eles têm poder, eles são dotados de poder, né? Então, eles fazem de tudo
Para quê? Para enganar o homem. Se o homem ele tem a tendência de acreditar em seres de outro planeta, né, nos ETs, existem testemunhas de pessoas que tiveram algum contato com seres extraterrestres, né, e quando essas pessoas elas passam aí por uma entrevista, né, alguma coisa assim, percebe-se que aquele contato foi no campo espiritual, na extrafísica, né? No campo espiritual. Então, foi o contato com seres espirituais. Tá? Então, isso é alimentado no coração desses que têm essa tendência de acreditar em seres de outro planeta. Né? Então, hoje, nós entendemos que para que possa existir seres, né, outro planeta também habitado, né, com seres inteligentes como o homem, às vezes as pessoas perguntam, né, se isso é possível, né, em outro planeta. Sim. Eu queria só falar duas coisinhas aí. A primeira com relação à palavra século, que está lá naquele versículo, né? O Deus deste século. Para que as pessoas não pensem que essa palavra século signifique tempo, um tempo de 100 anos. Não. Século ali significa mundano, né? O Deus deste mundo, ou desta geração. É isso que ele está falando. Tá bom? Só para esclarecer. Segundo, falar sobre... eu gostaria um dia, talvez, trazer algum entendimento sobre essa questão dos ETs, porque eu acho que já cheguei a falar alguma coisa na igreja, mas eu acho que ainda vou fazer mais para frente um estudo sobre a questão física, né, o que diz com relação à física, e ligando isso com a questão dos anjos, né? Isso é muito legal, é muito interessante. Então, eu quero ver se eu trago para os irmãos um estudo bem detalhado sobre esse assunto, tá bom? Mas continua aí. Eu só queria aproveitar a oportunidade para falar isso e desculpa interromper. Então, o pastor Hélio, né, ele vai trazer para a gente, para quem não sabe, o pastor Hélio, ele é físico, né? Ele tem curso de mestrado em física nuclear, né? Então, ele vai trazer esse estudo mais detalhado. Mas o que eu tenho, né, assim, tá passando é o seguinte, que esses seres espirituais, então, eles procuram alimentar todas as crenças, tá, que são contrárias à sã doutrina, né, ao Evangelho de Jesus Cristo. Tá certo? Por quê? Eles querem cegar o entendimento para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Né? Então, ele faz de tudo para bater de frente com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a pessoa não chegar ao conhecimento da verdade. Por isso que Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a luta do adversário, desses seres angelicais, né, que são os anjos caídos, eles lutam para quê? Para que esta verdade não chegue ao conhecimento. Né? Então, eles procuram alimentar com mentira. Tá certo? Então, a verdade, ela está na Bíblia. Né? Quando você olha lá em João, no capítulo 18, acho que 17, João, 17 e 17, que diz assim, ó, santifica-os na tua verdade. Isso daqui é uma oração que o Senhor Jesus Cristo fez, né, ao Pai. Ele diz assim, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Né? Então, aqui está a verdade, na palavra. O que passa, da palavra, aquilo que for antibíblico, está ligado com a mentira.
né? Não é verdade? E no livro de João, no capítulo 8, no versículo 44, João 8, 44, nos diz assim, ó: vós tendes por pai ao diabo. Isso aqui o Senhor Jesus Cristo falando para os religiosos da época. Isso aqui ele estava dizendo aos fariseus, né? Que eram aqueles que eram respeitados, né? Como pessoas idôneas, pessoas religiosas, pessoas que tinham que tinha ali princípios, né, de moralidade muito elevado na época, apesar que eles eram hipócritas, né? Eles ensinavam uma coisa, mas agiam de forma diferente. Então Jesus disse o seguinte: ó, vós tendes por pai ao diabo e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Né? Então, esses seres espirituais, eles procuram passar por Deus. E também com relação aos ETs, que o pastor Hélio vai fazer um estudo mais detalhado sobre isso, com relação aos ETs, eles procuram, né, de alguma forma, enganar o homem, tá certo? Através disso daí. A gente dando aqui continuidade. E com relação aos ETs, então, é possível que exista, né, nesse universo? Sabe, irmãos, eu quero colocar o seguinte aqui. Veja bem, a nossa Terra, tá certo? Que dá condição para que o ser humano ele possa viver aqui nessa Terra, né? Que a ciência chama isso de princípio antrópico, ou seja, parece, eles dizem assim, que todas as coisas contribuíram para a existência do homem, né? Porque a nossa Terra, a Terra é um planeta improvável, né? A Terra é um planeta improvável. Pelas constantes da física conhecida, né? Pelas forças naturais, seria impossível, tá? Nós somos improváveis, porque na verdade nós somos um milagre, né? Existir uma Terra com tais características. Agora, é possível que isso tenha algum outro ponto no universo? É possível. É possível através de um outro milagre, né? Só se Deus quisesse de alguma forma. Mas nós entendemos que não. Que Deus, ele não fez dúvida. Senão necessário seria Jesus Cristo morrer lá também para um outro planeta, né? Isso não teria o menor sentido, né? Então, é importante passar isso daí para que aquelas vidas que têm alguma esperança, né, desses seres ter seres em outro planeta, né? Eu acho que isso daí passa a ser até algo abominável, porque está fora do contexto da palavra de Deus, que é a verdade, né? Então, esse poder, tá certo? Que esses seres espirituais eles têm, né? O que acontece? Aquele que está em Cristo, que está na palavra, tá? Esse poder não vai atingir de forma nenhuma, né, aquele que está em Cristo. Conforme fala no livro de Lucas, né, que deixa muito claro, Lucas no capítulo, me parece que está no capítulo 11, que Jesus fala assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e não vos fará dano algum. Então nós temos, nós exercemos, né, autoridade, né, contra esses seres espirituais. Eu até estava aqui conversando com o Aero, né, meu amigo que está hospedado aqui na minha casa. Eu cheguei a conversar com ele sobre isso daí, algumas experiências que eu, como pastor, eu tive, né, de ser usado, né, para expulsar seres espirituais malignos das pessoas, né? Que no caso aqui vai ser o nosso próximo assunto,
né? Que está ligado com os demônios, tá certo? Então, espírito maligno e demônio é a mesma coisa? A palavra de Deus, ela nos fala o seguinte, tá? Que as pessoas, elas absorvem, né, um determinado espírito, um espírito maligno, né? E quem exerce esses espíritos malignos dentro das pessoas são os demônios, né? Então, ou seja, a pessoa ela está com espírito maligno, mas muitas das vezes ela é possessa por uma legião de demônios, né? Muitos demônios. O Gadareno tinha ali em torno de 2.000 demônios dentro dele, né? Por que eu sei disso? Porque quando Jesus expulsou aqueles demônios, eles foram e tomaram posse de 2.000 porcos, né? Quando o Senhor perguntou, né, falou assim, qual o nome, né, quem está aí, né, nesse homem? Eles falaram, não, legião, deram o nome de legião, porque eram muitos demônios, né, que fez morada naquela pessoa ali. E o Senhor Jesus Cristo deu a palavra de ordem, e eles tomaram posse aí de 2.000 porcos, né? Tá certo? Com relação aos demônios, as escrituras não descrevem a origem dos demônios. Essa questão parece ser parte do mistério que rodeia a origem do mal. Tá? Então, a teologia, ela fala isso daí, mas só que nós temos aqui um versículo que está em Isaías, no capítulo 45, versículo 7, ela fala sobre esta origem do mal, né? Conforme na introdução, eu cheguei a comentar que o ser, para ser adorado como Deus, o que ele fez? Ele introduziu o pecado e o mal na Terra, né? Porque Deus não é conivente com o mal, tá certo? Deus Pai não é. Então, em Isaías, no capítulo 45, versículo 7, diz assim, ó, eu formo a luz e crio as trevas. Isso daqui é Jeová falando, tá, irmãos? Tá? Ó, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Jeová, faço todas essas coisas, né? Então, e quando a gente lê aqui também no 6, está escrito, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou Jeová e não há outro. Aí ele fala, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz, crio o mal. Eu, Jeová, faço todas estas coisas, né? Então, tá aí, né? Dando seguimento aqui, com relação aos demônios, é que as escrituras, isso aqui nos deixa claro, né, da existência desses seres, né? Nos evangelhos aparecem como os espíritos maus desprovidos de corpos que entram nas pessoas, das quais se diz que tem demônio. Em alguns casos, mais de um demônio passou a morada na mesma vítima. O que eu falei lá do Gadareno, né? São, no caso, vários demônios, eles podem tomar posse. Até o que eu estava comentando aqui, né, uma das experiências que eu tive foi que eu fui numa casa de me chamaram, né? Eu me conheceram, né? Eu como pastor me chamaram para mim estar ali fazendo uma oração para uma senhora, e esta senhora ela estava com umas características muito estranhas, ela estava muito agressiva, ninguém conseguia segurá-la,
chegaram a levá-la numa clínica, né? E naquela clínica chegaram a aplicar um remédio muito forte, né, para ver se ela sossegava um pouco, ainda assim ela não melhorou, né? Então eles me chamaram, eu fui lá e em nome de Jesus Cristo, eu impus as mãos sobre ela. Assim que eu cheguei na casa, né, antes de eu estar impondo as mãos sobre ela sossegou, sabe? Ela ficou assim tranquila e foi dormir. E eles até acharam estranho que ela estava ali, parece que ela estava adivinhando que eu estava chegando, né? Aí no caso ela foi dormir, sossegou. Elas até falaram: não, gente, ela está quietinha agora, não vai lá, não entra no quarto. Eu falei: não, nós vamos lá, isso aí tem alguma coisa errada. Aí eles abriram a porta do quarto, eles nem quiseram entrar, eles ficaram com medo da senhora, né? Estava muito agressivo, estava ali bebendo os perfumes, né? Então eu entrei, a hora que eu entrei ela levantou da cama, ela falou: você chegou você chegou, eu também cheguei. Então ela falou com uma voz estranha e na verdade o que aconteceu? Era aquele mal que tinha voltado, né? Tomar posse do corpo dela. Aí eu falei: você tá certo, você chegou, então agora você vai sair em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei as mãos sobre ela, ela começou a me dar tapas no braço, e eu repreendendo o mal. Ela dava uma melhoradinha, de repente ela voltava novamente. Então, naquele momento eu entendi que eram vários demônios, né, que estavam possuindo. E eu, né, fiz algumas orações, e depois de algumas orações ela ficou liberta de todos aqueles demônios, né? E no caso eu chamei ela foi, sentou lá na sala, ela estava com um aspecto assim, de quem estava muito cansada, né? E aí eu abri, né, a Bíblia, mostrei, né, para os parentes o que havia acontecido ali, convidei para a igreja, eles foram na igreja, né, à noite eles foram na igreja. Então, irmão, essa questão de possessão demoníaca é mais comum, viu, do que muita gente imagina, né? Quem é pastor, todo pastor já teve experiências com relação a isso daí, né? E, os efeitos da possessão, os efeitos dessa possessão se evidenciam por, isso aqui é importante, tá, irmãos? Loucura, epilepsia e outras enfermidades associadas principalmente com o sistema mental e nervoso, né? Então, isso daqui é importante. Muitas das vezes, algum problema de saúde está diretamente, esses problemas estão diretamente relacionados com possessão, tá? Aqui no livro em Mateus, no capítulo 9, versículo 33, nós podemos ler o seguinte: eu vou ler o 32, tá? Mateus 9, 32. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel, né? Então, veja bem, o que o Senhor Jesus fez? Foi lá, expulsou aquele demônio, e a pessoa, né, ela voltou a falar, né? Que no versículo 12, 22, também diz assim, olha só: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, né? E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Né? Então, irmãos, veja bem, a pessoa estava cega e muda. Aquele demônio foi repreendido, foi expulso, ela voltou, né? Olha que milagre, maravilhoso, né?
E no livro de Marcos, no capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim, ó. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões, isso daqui, no caso, é o homem que estava endemoniado, né? Eu vou ler do em diante, ó, que está dentro para a gente apresentar aqui o contexto, né? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, né? Interessante, né? Estava lá num cemitério, né? O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Né? E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Né? Olha só. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, a presença de Jesus deixa esses seres atormentados. Né? Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Então, Jesus foi ali para expulsar, né, irmãos? Então, isso daqui é aquela passagem que eu falei, que é que Jesus Cristo, foi quando Jesus Cristo expulsou esses demônios, que esses demônios, eles possuíram, né, vários porcos, tá? Então, o que acontece? Essa possessão, ele traz loucura para o homem, força, uma força sobrenatural, né? Agora, irmãos, que fique bem claro que nem toda enfermidade é efeito de possessão, tá? Então, isso daí fica muito claro. Eu acho que é fundamental estarmos lendo aqui Mateus, no capítulo 4, né, para que isso daí fique muito claro, tá? Mateus 4, 24, que diz assim: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, né, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Né? Então, veja bem, chegava endemoniado, Senhor Jesus curava. Chegava enfermo, Jesus curava. Chegava paralítico, Jesus curava. Chegava os lunáticos, irmãos. Lunáticos aqui são autistas. Pessoas tinham problema com... Né, tinha esse problema. Jesus curava todos. Né? Então, o que fique bem claro é isso daí. Enfermidade não é sinal de possessão, né, meu? Misericórdia, né? Se alguém pensar isso daí. Né? Então, os motivos da possessão. A possessão dos corpos humanos parece proporcionar-lhes um lugar muito desejado de descanso e prazer físico. Então, tem essa pergunta: por que esses seres ficam aí possuindo as vidas? Porque eles têm prazer, sabe? Eles têm prazer de habitar corpos humanos, esses seres. Né? Então, e nós podemos inferir o seguinte: quando uma pessoa ela se torna possessa por um mal, uma das coisas assim que acontece, ela passa a fumar, passa a beber. Tá? Esses seres espirituais,
eles se sentem bem com aquilo ali, né? Com o vício, com o cigarro, com a bebida, eles se sentem bem com isso daí, né? Então, é importante, vamos ler também Mateus, no capítulo 12, do 43 ao 45, que o Senhor Jesus Cristo, ele deixou isso daí muito claro, tá? Mateus capítulo 12, versículo 43, olha só. E quando o espírito imundo tem saído do homem, né, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Né? Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Né? Assim acontecerá também a essa geração má. Então aqui, sabe, o ensinamento que nós temos. Quando nós oramos para a pessoa, que a pessoa tem esse problema de possessão demoníaca, esses demônios eles são expulsos, essa pessoa ela deve imediatamente, né? Porque nessa oração, essa casa, que é o corpo dela, é adornado e varrido, né? Aquela casa ela fica limpa. Então, esse ser maligno que saiu da pessoa, ela sai, né, procura lugares para ocupar, né? Mas elas têm prazer mesmo de ocupar corpos humanos. Então, o que acontece? Se esta casa ela não for habitada, né? No caso aqui nós podemos colocar, né, de ser habitado pelo Espírito Santo, esses seres espirituais, eles podem voltar e levar mais 7, né? Então, irmãos, quando nós... por que eu convidei aquela senhora para ir para a igreja? Por quê? Porque se ela for liberta daqueles seres espirituais, né, se ela não for ministrada, ela corre o risco, né, desses seres voltar. É o que nós chamamos de brecha, né? Se ela der alguma brecha, e a brecha, ela tá, onde estão as brechas? As brechas estão no pecado, né? A brecha que Satanás ele quer encontrar para entrar na vida das pessoas, essa brecha é o pecado, né? Porque o pecado nos afasta de Deus, né? E quanto mais a pessoa ela afastar de Deus, mais próxima ela vai estar do mal, né? É como se tivesse 2 ímãs, um ímã de um lado e outro ímã do outro, né? E coloca-se ali vamos colocar um parafuso no meio desses 2 ímãs, tá certo? Quando você aproxima de um ímã, né, o ímã da direita, por exemplo, a força do ímã da esquerda vai diminuindo, tá certo? E vai aumentando cada vez mais. Então é algo parecido com isso daí, é uma analogia que eu gosto muito de fazer, né, irmãos? Então, esses seres espirituais, eles têm esse deleitam, né? Agora, para encerrar, é o que inclusive já foi dito aqui, qual que é o único que está a favor do homem, né? Somente existe um espírito confiável e verdadeiro a favor do homem, tá? Que nós lemos aqui em João, no capítulo 14, versículo 23, é o único espírito a favor do homem, sabe, irmão? Não existe outro espírito, tá? Que o homem deva dar lugar no seu corpo, né? Que esse é o único que está a favor do homem. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Né? Tá? João, no 15, 26, nos diz assim, ó: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade,
que procede do Pai, ele testificará de mim, né? Então, é o Espírito de verdade, tá, irmãos? Então, o Evangelho nos deixa muito claro que esse, o Consolador, que é o Espírito de verdade, este é o único que está a favor do homem. Por que ele falou Espírito de verdade? Porque os outros são de mentira. Porque, o que quer dizer isso, ser espírito de mentira? Que não são da parte de Deus, né? Que não são da parte do Pai. Então, essa questão aí de estar invocando espíritos, né? Você nota que quem invoca espírito, ele nunca invoca o Espírito Santo. Invoca espírito, mas o Espírito Santo não é invocado. Tá? O único que está a favor do homem é o Espírito Santo. Isso aí é fundamental guardarmos isso daí. É o único que pode fazer morada no homem, né? Que pode, que é assim, é o único que deve, né, fazer morada no homem, nenhum outro, né? E vamos ler então para a gente estar encerrando 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o que acontece, irmãos, é isso daí. Deus comprou o homem, né? Ele comprou o homem, então você foi comprado. E Deus, né? Seu corpo já não pertence a você, pertence a Deus. Né? E Deus, ele quer fazer o quê? Ele quer transformar esse corpo, tá certo? Que ele comprou. E este corpo, ele vai ser transformado pelo Espírito Santo, né? Que quer fazer morada nesse corpo, entrar nesse corpo, né? Ele quer limpar esse corpo, ele quer corrigir esse corpo, né? Qual foi o preço, né? Que ele fala que nós somos comprados por bom preço, né? Então, esse corpo já não pertence mais a nós, mas pertence a Deus, né? Então, e Pedro fala, o preço, né, que nós fomos comprados, que está aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18. Né? Ó, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Tá aí, irmão. Então, sangue, você foi comprado com bom preço. Então, o seu corpo não pertence a você. Então, Jesus, ele quer pegar esse seu corpo para que ele seja morada, não de outros espíritos, mas que seja morada do Espírito Santo. Por que morada do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele vai fazer de você uma pessoa parecida com Cristo, né? Semelhante a Cristo, que nós podemos ler aqui no livro de Efésios, né? Que nos fala assim, né? A palavra do Senhor. No 4:13, até que todos cheguemos, né? A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Né? Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Né? Então é isso daí, irmãos. Ah, que corpo é este que fala aqui? Qual é o corpo de Cristo? Igreja. Né? Então, nós vamos estar aqui encerrando, né, o estudo. Deixa eu retornar aqui. Interromper. Vou encerrar a gravação, tá bom? Tá certo.